E rumo aos Estados Unidos nesse momento, até porque, falando de bloqueio orçamentário aqui, a situação por lá está longe de ser tão ruim quanto, pode até ser muito pior, mas vamos entender exatamente o que está pegando, até porque o orçamento federal dos Estados Unidos vem gerando uma confusão danada entre republicanos de Donald Trump e a oposição democrata, até porque o governo entrou em paralisação após o Congresso não conseguir aprovar um projeto orçamentário para estender o financiamento federal em todas as frentes, né? Que é um financiamento colossal, por óbvio. Aqui, se juntando a nós nesse momento, Eliseu Caetano, nosso repórter Eliseu Caetano, conosco, traz todos os detalhes. Quais são os termos, afinal de contas, Eliseu, que acabou gerando esse mega impasse e acabou produzindo memes e provocações dos dois lados? O fato é que, mais uma vez, os Estados Unidos refém de um government shutdown, né? Um blackout e realmente um impasse total absoluto entre as câmaras legislativas e o governo federal por lá, né? Por aí. Exatamente, Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o nosso show da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe de reportagem está acompanhando de perto, desde a 00:01 desta quarta-feira, a paralisação parcial do governo norte-americano. O governo entrou no chamado shutdown porque o Congresso, como você disse, Marinho, não aprovou a tempo o orçamento ou uma medida provisória de financiamento. Ao todo, aconteceram mais de 20 paralisações como essa na história dos Estados Unidos. Elas geralmente duraram ali 2 dias no máximo. A mais longa aconteceu em 2019, 35 dias. Mas com relação a essa, e a gente não tem como prever, porque a situação da geopolítica no mundo mudou e, obviamente, a polarização política aqui nos Estados Unidos está mais forte do que nunca. O que é que está em jogo, Marinho? O orçamento proposto para 2026 inclui aí cerca de 1,69 trilhão de dólares em gastos discricionários. Que são isso? São recursos usados para manter, por exemplo, agências federais e agências de investimentos. Daí o presidente Donald Trump propôs um corte de 22,6% nos gastos civis não ligados à defesa, ou seja, menos 163 bilhões de dólares para programas sociais, para programas de pesquisas e serviços públicos. Já em contrapartida, Donald Trump pediu aí um aumento, de 13% nos gastos militares e de segurança. E isso ocasionou essa situação. No total, as despesas federais anuais dos Estados Unidos giram ali em torno de 7 trilhões de dólares. O déficit previsto para esse ano, 1,9 trilhão. E daí aconteceu a paralisação porque os democratas não aprovaram, não teve maioria no Congresso e agora mais de 750 mil trabalhadores federais devem ser afastados temporariamente sem salário. Agora há pouco, uma rede de TV norte-americana confirmou que o governo, a administração Trump, já pediu para que essas agências afetadas por essa paralisação parcial, pelo shutdown, já repassem uma lista com nomes de funcionários que devem ser demitidos sumariamente. Ou seja, não apenas serão afastados, mas perderão os seus empregos. Somente na área de aviação, Marinho, cerca de 11 mil funcionários da Administração Federal de Aviação já entraram de licença hoje, incluindo aí até controladores de tráfego aéreo. Aliás, somente alguns estão trabalhando. E aí, por isso, as filas nos aeroportos devem crescer e o número de voos atrasados acompanhar. No Departamento de Saúde, Marinho, 41% da equipe deve ser afastada em todo o país. E em institutos de pesquisas, como o NI, por exemplo, 71% dos funcionários já não vão bater ponto hoje. Parques nacionais, museus fechados também. Os que estiverem funcionando é com funcionário que tope trabalhar de graça. A gente vai seguir daqui acompanhando essa situação também, porque deve render muito pano para a manga ainda. E Eliseu, claro, vai dar a gente com certeza vai seguir repercutindo. A gente espera que, enfim, esse impasse seja resolvido. Lembrando, maioria republicana na Câmara, maioria republicana no Senado, republicanos na Casa Branca, mas por maiorias muito pequenas, né? E para ultrapassar essa obstrução, seria necessário 60 votos
ali no Senado, coisa que, enfim, na configuração atual fica difícil e tem que ter voto democrata migrando para fechar ali questão com os republicanos. A ver se isso vai rolar ou não. De qualquer forma, eu quero falar também num caso de Nova York, Eliseu, aproveitando tua presença aqui, até porque foi lá que um pedaço de um prédio desabou. O que aconteceu, afinal de contas, hein? Como, com quem e aonde exatamente? Vamos lá, Marinho, essa situação aconteceu agora de manhã, é um breaking news aqui na Jovem Pan, viu? Parte desse prédio desabou agora há pouco e o que se sabe é de que uma porção desse prédio, que seria residencial e alto, viu? De 20 andares, desabou no bairro do Bronx, em Nova York. O colapso parcial atingiu uma das quinas do prédio, do térreo até o topo, e foi causado provavelmente por uma explosão de gás que afetou um duto de incineração do edifício. Aliás, esse edifício é de moradia pública, prédio de habitação popular, sob a administração da cidade de Nova York, a Housing Authority. Ainda não houve um pronunciamento oficial do departamento até o fechamento dessa matéria, até que a gente entrasse no ar aqui. Aliás, os bombeiros de Nova York confirmaram ainda há pouco que receberam o chamado relatando uma explosão de gás seguida do colapso de um duto de incineração nesse prédio, que fica localizado no número 205 da Alexander Avenue, nos Mitchell's Houses, no Bronx. Vídeos do local mostram uma grande nuvem de poeira subindo na rua logo depois do colapso e os destroços espalhados pelas calçadas. A estrutura afetada, Marinho, pareceu deixar exposto ali uma parte do canto, da quina do prédio que ficou rompida. Também há relatos aí de estrago em tubulações subterrâneas e em dutos de águas. Diversas agências estão lá. As ruas no entorno desse prédio, desse condomínio de residência popular, foram fechadas por questão de segurança. E agora, enquanto a gente está no ar, o prefeito de Nova York, o Eric Adams, está dando uma coletiva. Ele disse o seguinte, afirmou que foi informado do incidente, que as equipes estão avaliando os danos e que pediu ali para que as pessoas evitem transitar por aquela área. Até o momento, e essa é a informação mais importante, tá? Não foi registrada, não foram registradas, não foram confirmadas vítimas ou feridos. Pelo menos uma boa notícia, né? Nessa tragédia que mais uma vez acomete a cidade de Nova York. Menos mal, sem dúvida alguma, das cidades mais complexas de serem geridas na face deste mundo, nesse planeta que a gente habita, né? Eliseu Caetano, obrigado pela presença. Isso tudo, claro, também num contexto eleitoral que está dando o que falar em Nova York, disputa pela prefeitura por lá a todo vapor, e, claro, o próprio prefeito Eric Adams desistiu recentemente da possível reeleição, e, ao que tudo indica, Nova York estará nas mãos de um califado socialista para alguns, ou um social-democrata para outros, enfim, vai dar o que falar. Jess Peixoto, um breve comentário, a gente volta, até porque Danúbia Braga tem mais atualizações sobre os avanços, né, nas investigações quanto aos bares afetados com os seus insumos e produtos ali, possivelmente por metanol. Jess? Então, o mandato do Eric Adams, de fato, marcado por várias situações problemáticas para a cidade de Nova York, em termos de criminalidade. Lembrando que ele foi capitão ali da polícia de Nova York. Então, ele tinha essa pauta da segurança pública e há cerca de 2 dias ele desiste. Agora, mais uma situação que pode vir a ser um problema em termos da fiscalização e do cuidado dos prédios públicos. Então, a eleição de Nova York é ainda mais conturbada com as duas figuras que o André mencionou. O Mandami, que tem essa roupagem socialista, e, por outro lado, o Cuomo, que foi governador do estado de Nova York. Mas que pena que isso aconteceu na cidade. Cidade belíssima, com uma dificuldade gigante do passado, a gente vê nas imagens aí, em relação a outros episódios com prédios.